Olá, estudantes da EJA, estágio 5, tudo bom? Então, sou eu aqui, a professora Simone, mais uma vez, né? Trouxe uma aula de história para vocês. Nessa aula de história, a gente vai falar sobre a saúde, mas a saúde de um jeito diferente, né? A gente vai pensar os padrões. Pois é, ao longo da história, vários padrões foram sendo construídos sobre o nosso corpo. Pois é, aquilo que era belo, aquilo que era feio, até hoje. Então, nessa aula, a gente vai partir de um conceito diferente. A gente, ao invés de falar dos padrões, a gente vai aprender a despadronizar os nossos corpos. Como assim, professora? A gente vai falar um pouco sobre o que é a beleza e o que é a feiura na história. Sabia que existe um autor, um historiador, filósofo chamado Umberto Eco, que ele escreveu o livro A História da Beleza e a História da Feiura. Pois é. E a gente vai dialogar um pouquinho sobre o que é isso. O que foi ser belo e o que foi ser feio na história. Na história também surgiu a ideia de padrões de saúde e de bem-estar, né? Durante muito tempo se pensou assim, corpo são, mente sã. E aí a gente vai dialogar um pouco de que não é bem assim não, viu? Ao longo da história, alguns movimentos sociais, pensando essa despadronização, né, pensaram a questão da beleza negra, né, a ideia de que malhar, ser fitness é ter saúde, e recentemente vem se discutindo a ideia do ser magro e do ser gordo, principalmente na questão das mulheres, né? Então a gente vai ver como esses movimentos sociais eles atuam para criar essa despadronização, né? Afinal de contas, como diz o ditado popular, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então a gente vai falar um pouco disso nessa história, nessa aula de história, porque a gente vai aprender sobre diversidade e respeito às diferenças, pensando a questão dos corpos. Pois é, existe uma história do corpo, e a gente vai falar um pouco disso aqui. E aí eu trouxe para vocês essa discussão, né, sobre a beleza e a feiura na história, né, pensando até o ditado popular. No ditado popular diz: quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então você nunca vai dizer para uma pessoa que está namorando outro: olha, seu namorado é feio, sua namorada é feia, né? Vai criar uma briga aí. Por quê? A beleza e a feiura na história humana é um conceito relativo, gente, né? Depende muito do olhar, da questão cultural, da questão social de cada época e de cada povo e de cada sociedade, né? Nos séculos 18 e 19, o corpo feminino bonito era o corpo feminino que tinha uma barriguinha saliente, né? Se você vem para gerações mais atuais, o corpo feminino considerado bonito é o corpo feminino magro. Então, esse conceito de beleza e de feiura se altera ao longo da história. A gente vai ver que na história antiga, por exemplo, principalmente na história da Grécia e da Roma antiga, era cultuado, tanto que se falava de hedonismo, né? O que é o hedonismo? É o culto ao corpo humano que tem as formas físicas perfeitas. Então, portanto, já houve um tempo, né, muito antes da atualidade, lá na Grécia Antiga, que era necessário ter o corpo saradão, né, como se diz nos dias de hoje. Mas era preciso ter um corpo físico atlético. Não existe uma verdade absoluta no que diz respeito a esse assunto. E aí a gente vai precisar entender esse assunto em cada época da história, em cada período da história, como a gente falou em outras aulas, né? Na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, essa noção de beleza e feiura vai variar com essa questão da cultura de cada sociedade daquela época. Na Europa medieval, por exemplo, o belo era estar com o corpo coberto, né? Quanto mais próximo à castidade, à pureza que esse corpo representasse, portanto, era considerado sinônimo de beleza, né? Quanto mais fosse religiosa a vida, né, dessa pessoa na Idade Média,
mais bela ela era considerada. Observe que para cada época da história, essa noção de beleza e feiura vai sendo alterada. O que existe, na verdade, então, são padrões que vão variando de acordo com o tempo, com a geografia e com a cultura de um lugar, com a história, com a religião, com a sociedade, com a filosofia. Tudo isso vai influenciar nos gostos, nas preferências pessoais, nas relações afetivas, que mudam essa concepção que a gente tem sobre o que é belo e sobre o que é feio. Né? Por isso, Humberto Eco escreveu esses 2 livros que eu falei para vocês no início da aula, né? A História da Beleza e a História da Feiura, para mostrar esses trânsitos para a gente, né? De como ao longo da história humana nós fomos mudando essas relações e essa forma de enxergar o corpo humano entre o belo e o feio. Pensando ainda essa história, né, da beleza e da feiura, Platão foi um dos primeiros filósofos a se preocupar em estudar a beleza. Para ele, o belo é identificado como o bem, a verdade e a perfeição. Nesse sentido, a beleza existe em si, não é um conceito relativo. Desta forma, os artistas devem buscar em sua arte essa beleza perfeita, que chamamos de uma beleza idealizada. Por isso, quando você vai para as esculturas da Grécia Antiga e do Renascimento cultural, na Idade Moderna, né, que retomou esse pensamento, a beleza ela tem essas formas do corpo humano bem definido, né, os músculos bem feitos, o contorno do corpo bem desenvolvido, porque a beleza consiste nessa ideia de perfeição. Por isso que é chamado de hedonismo, né? O culto ao corpo humano como um templo do belo. Né? Então, assim, a beleza na história e ainda hoje, ela vai seguir algumas normas, alguns perfis, alguns padrões, algumas posturas, movimentos, crenças, critérios de atração e o gosto pela estética que envolve o físico desse corpo. Daí, durante muito tempo, na história humana, o belo está associado, sobretudo quando se fala da relação do corpo, àquilo que é branco, né, e mais próximo do padrão europeu possível, né? Mas esse pensamento ele já vem se alterando. Por quê? Hoje em dia, a gente compreende que a beleza está associada à visão de mundo que a gente tem, né? E que, de uma certa maneira, isso é uma imposição da nossa educação, né? Seja da nossa educação doméstica, da nossa educação escolar, da nossa educação moral, né? Então, a beleza estética, ela existe, só que ela é construída a partir das relações culturais que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Né? Então, assim, ainda existe essa relação aqui com a beleza, de se ter normas, de se ter perfis, né, de se ter padrões, movimentos de culto a essa ideia de beleza e de feiura. Mas essa relação que a gente tem com o mundo e esses aprendizados vão interferir nessas construções, inclusive para, como diz a nossa aula, né, despadronizar esses padrões. Eu trouxe um gráfico aqui com algumas imagens de beleza associada à estética feminina ao longo da história. Né? Na pré-história, por exemplo, as esculturas e as imagens, sobretudo de deusas, né? Observe que elas são meio disformes, né? Seios fartos, normalmente as deusas da antiguidade eram retratadas sempre como gordas, porque isso dá um aspecto de fertilidade. Né? Já no Renascimento, aquela coisa assim mais romântica, né? Uma beleza mais recatada. No século XVII ainda também, mas observe o afinamento da cintura, né? Já o decote aparecendo, para mostrar também essa questão do feminino e da feminilidade.
Nos anos 20 do século 20, né, já uma roupa mais assim, digamos, folgadinha, né, sem menos panos, né, com menos panos, na verdade, né, já sem essa marca da cintura que a gente viu aqui no século XVII, a partir dos espartilhos, e isso vai modificando ao longo de todo o século XX. Né? Ao século XX já se cultua esse corpo feminino padronizado nessa estética mais europeia. Né? Já ao longo da história, a ideia de padrão masculino, né? A estética masculina, da antiguidade chegando até o século XX. Né? Observe as mudanças. Aqui na antiguidade clássica, né? Na Grécia e Roma, pega um pouco também do que foi o Renascimento, né? O culto a essas formas físicas masculinas perfeitas. Aqui um pouco também, né, do faraó, né, das grandezas, dessa coisa imponente do poder. Aqui também é por volta do século XVI, XVII, né, os saiotes. Né, os homens não usavam calças, eram saiotes e umas meias finas para cobrir as pernas. Né? Então era uma indumentária que se aparentava muito com a vestimenta feminina, só que mais curta. Já para os séculos XVIII, vai aparecer a calça comprida, né, e as casacas nessa vestimenta, né, a forma, né, dos cortes de cabelo também se altera. Aqui entre os séculos XVII e XVIII era muito comum também alguns homens usarem maquiagem, viu, como as mulheres. Já modifica para o século XIX, né, a casaca, o chapéu aparece, né, alonga-se um pouco mais os casacos e as casacas, a barba, né? Toda essa construção vai sendo alterada ao longo da história, inclusive do que é reconhecido como belo. Né? Essas modificações vão passando, pensando todo o desenvolvimento econômico, cultural, histórico, social, tanto para a estética feminina como para a estética masculina. Né? Pensando essa coisa do corpo são, da mente sã, os padrões de saúde e bem-estar que envolve essa construção do corpo masculino, do corpo feminino, está a aparência. A aparência que considera, principalmente aqui, os últimos 60 anos da nossa história. Né? Muitas soluções e muitos problemas apareceram relacionados a essa questão da aparência. Dentre eles, questões como o racismo, a ideia do puritanismo, né? Coisas que a gente já discutiu até em outras aulas, sobre a ideia de que você tem uma raça perfeita, né? Uma raça humana pura, os direitos das mulheres, as questões de pobreza, essa relação entre masculino e feminino, dentre tantas outras questões que os últimos 60 anos da história humana vem discutindo, gerou diversas manifestações sobre as imagens externas que nós refletimos sobre nós, né? Sobre os processos de transformação, inclusive dos nossos próprios corpos, né? Ao longo dessa história, aonde passou a se desconstruir alguns desses padrões que foram sendo gerados ao longo da história para definir o que é a tal da beleza e o que é a tal da feiura, né? Movimentos, inclusive, anti-beleza, né? O look, né, anti-heroína ou heroína, né? A retomada também para discutir essas questões, né, do papel do homem, o papel da mulher na sociedade, que vai fazendo com que nós vamos evoluindo o nosso pensamento e o nosso comportamento ao longo da história, e se busca hoje um equilíbrio. Né? Na atualidade, pensar beleza é pensar o plural, o diverso. Né? Então, é possível afirmar que individualmente está o conceito de beleza. Cada um de nós na sociedade vai definir esse conceito à nossa maneira. Né? E com isso a gente vai estar buscando a nossa identidade, né? Que vai estar associada à nossa trajetória de vida, enquanto indivíduo e enquanto sociedade.
Mas pensar todas essas diferenças, né, seja da cor da pele, da textura do cabelo, do próprio corpo, se gordo, se magro, se alto, se baixo, e que durante muito tempo pensar essas características foi pensar o sinônimo do normal e do belo, em se tratando de corpos humanos, gerou violências quando você não estava dentro do padrão da estética daquele momento histórico que a pessoa estava vivenciando. E até hoje, certo? Isso gera a violência por conta da dificuldade que muitos de nós têm em compreender e aceitar o que é diferente. Por exemplo, na história humana houveram zoológicos humanos, circo de horrores, né, para apresentar pessoas com determinadas características físicas que fugiam dos padrões considerados normais e aceitos numa dada sociedade, né? E ao se deparar com esses diferentes, durante muito tempo isso foi tido como o exótico. E não se considerava muitas vezes a humanidade desses indivíduos, né? E em alguns casos gerava violência física. E ainda hoje isso acontece, infelizmente, né? Por quê? A nossa sociedade até hoje tem um padrão de beleza que é baseado no modelo europeu. Se vocês repararem nos gráficos que eu mostrei para vocês, do padrão da beleza, da estética feminina e da estética masculina, o corpo negro não aparece, né? E quando apareceu lá a tumba, né, de um faraó, não demonstra para a gente qual a tonalidade da pele daquele indivíduo, né? Então, durante muito tempo, a pele negra ela foi considerada como sinônimo do feio, né, do diferente, né? O corpo humano que não tinha aquele padrão, né, que está associado ao modelo europeu, também era considerado feio. Ah, um cabelo como esse aqui, ó, meu, cacheado, nossa, podia não. Isso aqui durante um tempo foi considerado inclusive sujo, falta de higiene. Pois é, o que gera diversas violências. Ainda bem que isso está mudando. Já pensou? Tem que mudar mesmo, né? Então, portanto, durante muito tempo, o que era considerado normal e aceito como sinônimo de saúde, bem-estar e de beleza era a pele branca, o cabelo liso, os olhos claros, os traços finos. E hoje ainda está associado também à questão da magreza em excesso. Quantas mulheres, gente, passaram anos alisando o cabelo porque ter o cabelo crespo ou o cabelo cacheado não era considerado aceitável, né? E isso às vezes gerava muito sofrimento porque nunca nesses processos de alisamento fica perfeito, né? Olha lá, a perfeição consiste exatamente na diversidade e na própria imperfeição, né? Já dizem os filósofos. A perfeição consiste exatamente na imperfeição. Hoje a gente compreende que essa beleza é um tipo de beleza, né? Então, assim, esses modelos brancos, europeus, né, de cabelos lisos, olhos claros, traços finos, é um modelo de beleza. Existem outras estéticas, né, corporais, de texturas, que também são consideradas belas e que convivem hoje nessa diversidade, né? Mesmo na moda, onde essas diferenças hoje são mais aparentes, ainda se buscam novas formas de beleza e de reconhecimento dessas belezas, como no caso as raízes africanas, orientais, né, que passam a fazer parte desses novos padrões, né, porque estão fora dessa estética que durante muito tempo foi considerada bela, que foi a estética europeia. Aí eu trouxe para vocês um videozinho bem curto que fala um pouco sobre esses padrões de beleza ao longo da história e como isso foi se modificando e nos afetando também nesses processos, porque é algo que parecia que estava lá no passado, mas que a gente ainda vê resquícios no presente. Vamos conhecer um pouco? O que é beleza? Você sabe definir o que é? Você consegue dizer quem é bonito ou bonita?
Um homem bonito ou uma mulher bonita é sempre igual? Vamos ver o que o nosso oráculo nos diz. Cada sociedade tem seus padrões de beleza, aquilo que ela valoriza esteticamente, de acordo com os princípios que regem essa sociedade. Ao longo da história, esse padrão mudou. Essas estátuas e pinturas retratam a sociedade europeia. Talvez note que as mulheres eram retratadas bem brancas e com um pouco de barriga. Esse era o padrão de beleza procurado, pois uma mulher assim era considerada fértil, ou seja, uma futura mãe ideal para uma época que tinha uma grande mortalidade infantil e quantidade de filhos importava muito. Além disso, ser magra nessa época era falta de comida. E para ter comida farta numa realidade sem fast food, tinha que ter muito dinheiro e posses, que muitos não tinham. Antes, o desafio era reproduzir uma imagem fiel ao corpo. Hoje, o desafio é transformar o corpo nas imagens produzidas artificialmente. Os padrões de beleza ocidentais e capitalistas são impossíveis de alcançar e, por isso, vendem ainda mais produtos. Quem poderia se encaixar nesses moldes pré-estabelecidos sem ter nascido assim? Você poderia? Não há mal nenhum em querer um corpo bonito. O problema é quando isso se torna uma obsessão e prejudica a sua saúde. Por conta da grande valorização do corpo magro, uma doença tem se tornado muito comum, a anorexia. A pessoa para de comer, usa remédios, provoca o vômito, como na prática da bulimia, tudo isso para emagrecer. O que realmente acontece. Mas não é uma forma saudável de emagrecer. E mesmo assim, a pessoa continua se vendo gorda e por isso continua tentando emagrecer. Sabe aquela amiga que fica falando que tá gorda o tempo inteiro? Você olha para ela e acha que ela tá fazendo graça porque ela tá muito magra? Talvez ela nem perceba que está magra. E é muito bom ficar alerta e avisar alguém que possa ajudá-la. A anorexia, ela faz com que a pessoa, mesmo magra, ela se olhe no espelho e se veja gorda. Então a sua amiga pode estar com anorexia e você nem sabe, ninguém nem percebe. Muito menos ela, que ela não consegue ver que ela está muito magra. As estatísticas informam que 6 a 20% das pessoas portadoras desse transtorno alimentar, se não tratadas, sofrem morte prematura por infecção, suicídio ou alguma cardiopatia. Esse é um dos perigos de viver em função de padrões de beleza. Mas também existem outros problemas, como a baixa estima de homens e mulheres, que se acham feios porque muitos falam isso para eles durante toda a vida. Essa também é uma distorção da imagem. A pessoa se vê de forma que os outros falam e eles reproduzem o que os meios de comunicação estão falando. Você não escolhe como nasce, mas pode escolher se informar e se desintoxicar dessas informações que entram na tua vida para te fazer comprar esses padrões e os produtos que vêm com eles. Todo mundo é diferente, tem sua beleza, e quanto mais pudermos perceber isso, melhor vamos ver o mundo ao nosso redor e ver as pessoas como gente que sente, que pensa, que brinca, que joga, assim como nós, e não como um produto à venda com uma linda embalagem. Ou seria uma embalagem oca? Como vocês viram aí no vídeo, né? Então, assim, ficar nessa busca constante de uma estética perfeita leva a adoecimentos, né? A anorexia dos mais graves, né? Que atingem mais as mulheres, mas também atingem os homens, porque há hoje uma cobrança, né, do corpo perfeito masculino, do corpo perfeito feminino. Né? E quando esses indivíduos, né, não conseguem atingir esses padrões, aí a gente tem uma série de problemas acontecendo. Problemas que envolvem desde a questão da saúde física e emocional, como também a questão social das práticas de violências, né? O tal do bullying, né? Quando alguém fala de alguma característica física ou outra do colega na escola e que envolve essas padronizações dessa busca constante de uma estética perfeita. E aí vamos lembrar da filosofia, né? A perfeição consiste na imperfeição das coisas. Né? Então, assim, cada um de nós somos um indivíduo único, né? E não adianta ter tanto filtro nos stories das redes sociais,
porque a gente nunca vai ser aquilo que esses filtros querem que a gente seja. A gente é o que a gente é, né? E a gente tem que passar também por esse olhar, de se olhar no espelho, vendo as nossas imperfeições e amando essas imperfeições também. Em função disso, é que surgiram no mundo alguns movimentos sociais para defender determinadas estéticas que não estavam nesse padrão. Observem que no vídeo, essa estética branca, né, aparece muito. E durante um tempo na história, apareceu aí também os movimentos de defesa da estética negra e do empoderamento dessa estética. E estou falando para vocês dos movimentos pelos direitos civis americanos na década de 1960, que criou o movimento do Black Power, né, do Black Panthers, que trazia nessa discussão também um slogan para dizer o Black is beautiful, ou seja, negro é bonito, né? E ao trazer essa demanda da beleza negra, né, e da defesa do próprio cabelo natural afro, algumas manifestações outras passaram a interferir aí também, que é o acesso aos direitos e o combate ao racismo. Inclusive no Brasil, quem passou a fazer defesa também desse slogan, né, do Black is Beautiful e do Black Power, é o movimento negro e o movimento negro unificado. Pessoas como a Lélia Gonzalez, a Vera Mara, né, o professor Abdias Nascimento, são ativistas que traziam, né, essa necessidade de manter a fibra capilar, né, o pente ouriçador, né, na sua naturalidade. Então, o cabelo Black Power é uma afirmação política, né? Movimento feminista negro também, que vai trazer essa defesa do corpo feminino negro como um corpo belo, né? E que passa a atuar na luta pelos direitos das mulheres negras na sociedade contra essa transformação. Ah, eu sou negra, eu alisei o meu cabelo, tem problema nisso? Não, desde que seja algo da sua escolha e não de uma imposição estética e cultural, certo? Também essa geração saúde, né, novos movimentos sociais que vão falar de novas formas de consumo e de alimentação e de estilos de vida, né, os veganos, os vegetarianos, os fitness, né, e aqueles que têm um estilo de vida mais alternativo, mais natural, né, e aí eu trouxe aqui para vocês, né, 10 passos para a vida saudável que essa geração saúde defende, né? Aumentar o consumo de verduras e frutas ao longo do dia, dar preferência a alimentos mais naturais, reduzir o consumo de sal e de açúcar, né? Sobretudo do açúcar industrializado, a redução dos alimentos gordurosos, de carne vermelha, a redução do consumo de doces, principalmente de doces industrializados e que levam, né, muita farinha, fazer exercícios físicos, né, aumentar o número de refeições por dia, quando possível, reduzir o consumo de álcool e de bebidas industrializadas, como refrigerante, a necessidade de comer devagar e num ato social, em comunidade, né, longe da televisão, por exemplo, e sempre tentar manter o peso dentro dos limites saudáveis, além do exercício físico, né, que no mínimo a caminhada 30 minutos por dia. Então tem também esse movimento, né, da geração saúde, pensando o corpo saudável. Um outro movimento social que vem ganhando força para desconstruir essa estética, né, padronizada, que a beleza é o corpo magro, é o movimento Vai Ter Gorda, né, onde as mulheres acima do peso, né, ou que não têm essa estética magra, têm ganhado aí as praias de algumas cidades brasileiras, demonstrando que também há beleza nesse corpo diferente que é o corpo gordo, né? Nesse movimento Vai Ter Gorda, essas mulheres, ao irem para a praia, de biquíni principalmente, vão falando de alguns preconceitos que as pessoas gordas sofrem na sociedade, inclusive na questão do acesso ao emprego, né? E existe ainda um pensamento de que as pessoas gordas são preguiçosas, quando na verdade se trata de uma questão de metabolismo e que nada tem a ver com a produtividade dessa pessoa.
né? Então, são alguns movimentos sociais que trazem a demanda de repensar os padrões de beleza e de feiura de uma dada sociedade para falar aí de direitos e direitos humanos e sociais, como a gente já viu em outras aulas. E ao trazer essas discussões, a gente está falando sobre diversidade e respeito às diferenças. Por quê? Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu preâmbulo número 1, diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Então não importa se bonito, se feio, se magro, se alto, se gordo, se magro. Todas as pessoas nascem livres e iguais. Na dúvida, gente, lembra sempre, é ser humano. E se é ser humano, deve ser tratado com respeito. Porque a beleza não existe em si, não pode ser encontrada através de regras matemáticas. A beleza é o que você considera bonito. Por isso a beleza está nos olhos de quem vê. O importante é ter atitudes belas, valores e virtudes na vida, como companheirismo, inteligência, paciência, respeito, ética, né? Aceitar e acolher o outro com as características físicas que o tornam o que ele é, nem bonito nem feio, um ser humano igual a todos e ao mesmo tempo diferente como todos. Por isso eu deixo para vocês essa dica aqui, ó, de atividade. Que tal buscar conhecer outros padrões sociais que interferem nas relações humanas? Converse com seu professor e com sua professora. Bons estudos, gente. Até a próxima aula. E na dúvida, pratica sempre o respeito. Caminho seguro. Tchau e até a próxima aula.